Salmo de número 127, a palavra do Senhor assim nos diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós bendizemos a Ti, Senhor, porque pela Tua infinita graça, ó Pai, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. E nós rogamos mesmo, Senhor, a graça que vem de Ti, o auxílio do Teu Espírito, para que de modo gracioso, segundo a Tua vontade, possamos ser, ó Pai, alimentados pela Tua Palavra, que possamos ser edificados por aquilo que podemos refletir e que nós podemos extrair ao Senhor da Tua Palavra, que brada ao coração dos Teus filhos, a cada um de nós nesse dia. Ó Pai, nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Se tem uma coisa que pode nos deixar aflitos e angustiados e quem sabe até mesmo bastante ansiosos e aflitos em nossa alma, é quando de alguma forma nós nos sentimos vulneráveis no que diz respeito ao nosso sustento cotidiano, ao nosso sustento da nossa vida física, aquilo que diz respeito à providência que nós necessitamos em nossa vida e no que diz respeito também à nossa proteção do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, da nossa sociedade, do país onde estamos inseridos. São coisas que por muitas vezes os homens se sentem perturbados, ficam ansiosos, ficam de fato pesarosos em sua alma quando passam a refletir que de alguma forma eles podem ser afetados nesses aspectos da sua vida, aspectos financeiros, aspectos daquilo que ele pode produzir com as suas mãos para adquirir recursos. E este salmo é um salmo que nos impulsiona a confiança em Deus, na aquisição desses bens, os bens para o nosso lar, os bens para a nossa sociedade, os bens no que diz respeito à multiplicação que abrange a questão de termos filhos que são gerados e dados pelo Senhor. E este salmo ele inicia dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E quando ele fala aqui de casa, é muito mais do que um edifício de pedras, de uma edificação com telhados, com estruturas de madeiras, e como nós o conhecemos, é muito mais do que isso. Assim também no que diz respeito à cidade, é muito mais do que as casas em si. Quando ele fala da casa aqui, quando ele fala da cidade, ele está pensando mesmo, o salmista, no governo de uma família. Ele está pensando mesmo no governo de uma sociedade, a maneira como nós podemos trabalhar para que seja edificada o nosso lar. E dentro desse trabalho, desse labor, ao qual todos de modo unânime se afadigam para que tenhamos uma casa, uma família, um lar edificado, estruturado, bem consolidado, ele vai dizer que é inútil se nós pensarmos unicamente na nossa própria força, no nosso próprio labor, nas nossas próprias estratégias, na nossa própria sabedoria. Ele vai colocar aqui mesmo que é o Senhor quem edifica o nosso lar, é o Senhor quem edifica a nossa sociedade, e que sem Deus de fato é tudo vão. Sem Deus de fato um homem não consegue chegar a lugar nenhum, que sem Deus de fato aquilo que nós buscamos edificar vai se tornar nada mais do que ruínas, pó, dissolução, vai ser de fato algo que vai vir a chegar aos escombros. É justamente essa a situação dos homens que buscam edificar os seus lares, as famílias que buscam edificar os seus lares, as cidades que buscam proteção para si, quando se esquecem do Senhor, quando se apropriam de ferramentas que muitas vezes podem ser úteis, e são úteis mesmo,
mas que quando dissociadas da confiança do Senhor, é tudo vão. Por isso que é dito que em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Se o Senhor não nos proteger, é inútil que o guarda, ele fique de vigília, ele fique acordado o tempo todo, para trazer de alguma forma uma proteção contra os ladrões, contra as investidas dos inimigos. É necessário que o Senhor esteja mesmo protegendo-nos, é necessário que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todo mal. Quando nós pensamos que nós podemos edificar o nosso lar, a nossa família e a nossa sociedade distante de Deus, nós estamos, de fato, de modo explícito, confessando um verdadeiro ateísmo em nossa alma, de modo prático. Quando nós buscamos sermos edificados em nosso lar, construir as nossas famílias, dissociados dos valores que o Senhor nos apresenta na sua palavra, da confiança no Senhor, daquilo que Ele nos expõe na sua palavra, o que nós estamos, o fim que nós teremos, o que há de se esperar não é outra coisa senão um fracasso. Pois do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, do que vale uma família ter toda a prosperidade desse mundo e no final perderem a sua alma, no final não conhecerem ao Senhor, no final não terem uma verdadeira confiança no Deus Todo-Poderoso, do qual vem o nosso fôlego de vida, do qual vem tudo que nós podemos adquirir em nossa vida, é graça de Deus. Não é simplesmente porque nós somos os mais inteligentes, não é simplesmente porque nós somos os mais trabalhadores, os que soam mais, os que fazem mais serões para bater a produção de final de ano. Não, meus irmãos, aquilo sobre o que nós devemos estar fundamentados é na confiança do Senhor, pois sem Ele é tudo vão, é inútil, como aqui é apresentado dizendo, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que vocês penosamente trabalham por Ele. Vai ser inútil porque não vão ser desfrutados de modo adequado aquilo pelo que se está trabalhando. Não vai se encontrar uma verdadeira satisfação, não vai se encontrar de fato um sentido, algo que de fato traga uma satisfação para a alma, e não será um propósito adequado. Trabalhar e se matar de trabalhar e nos esquecermos daquilo que o Senhor nos traz em sua palavra, nos esquecermos do descanso, quando o Senhor nos diz, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E às vezes tem cristãos que têm a oportunidade de não trabalhar no dia do Senhor, mas aí manda o funcionário trabalhar, e é uma verdadeira contradição. E às vezes existem homens que trabalham e juntam recursos e juntam dinheiro e fazem captações extraordinárias, exorbitantes, chegam à casa dos milhões, dos bilhões, mas muitas vezes não usufruem daquele trabalho, muitas vezes não têm de fato um desfrute do trabalho penoso sobre o qual estão labutando. E aqui o salmista diz, inútil vai ser você levantar de madrugada, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E quanto a isso nós podemos nos lembrar de quem é o verdadeiro amado, a qual o Senhor diz que a sua alma se compraz. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 22, nós vemos uma voz do céu que brada em relação a Cristo Jesus, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro amado. Aqui o texto é o que nos traz o versículo 2, a parte final, que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. E em Cristo Jesus, todos nós que nos chegamos a Ele pela fé, nós somos feitos também amados do Senhor. Nós passamos de filhos da ira para sermos aqueles que são alvos do amor e da graça de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus são aqueles que podem dormir e descansar, sabendo que o Senhor é quem vai lhe dar a prosperidade que você precisa, a prosperidade que a sua família precisa, a proteção que a sua família precisa. Oh, meus irmãos, existem aqueles que conseguem um porte de arma, para proteger a sua família, se algum ladrão entrar, proteger de uma investida, de um bandido. Mas o que nos traz a verdadeira proteção não são as armas,
deste mundo, mas é o Senhor mesmo que nos protege. É o Senhor que nos dá a segurança, e é o Senhor que nos dá a graça de podermos dormir tranquilamente. De repente você chegou aqui e você está perdendo o seu sono, você não tem conseguido dormir, pensando nas dívidas, pensando naquilo que você precisa adquirir para a sustentação do seu lar. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Volte para casa nesse dia e durma o sono dos justos, descansando em Deus, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Não é uma incitação à preguiça, a cruzar os braços, mas é a confiança em Deus. É para isso que o salmista está apontando aqui, para que confiemos em Deus em toda e qualquer circunstância. E principalmente no que diz respeito ao nosso trabalho, a nossa confiança deve estar em Deus. Muitas vezes nós nos preparamos, fazemos consultorias, adquirimos novas ferramentas administrativas para melhorar o nosso desempenho, melhorar a nossa linha de produção, e todas essas coisas são boas e podem mesmo aperfeiçoar o nosso trabalho. Nós podemos pensar melhor quanto à aplicação dos nossos recursos financeiros, fazer um curso de finanças para saber como investir, o que guardar, o que aplicar novamente, como girar todo o fluxo de caixa e coisas desse tipo. Mas acima de tudo, nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos exercitar a nossa fé, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Confiar em Deus, sabendo que aos seus Ele dá enquanto dormem. Em todo o tempo, nós precisamos ter essa convicção em nosso coração e repousar, e descansar, e dormir. Assim como Cristo, que em meio à tempestade, Ele simplesmente dormia. É isso que nós vemos lá em Lucas, capítulo 7. O Senhor Jesus, em meio à tempestade, Ele estava dormindo. Isso esboça, isso externa mesmo uma confiança de que Ele tinha no Pai Celestial. E assim somos nós também, ou deveríamos ser nós, em vez de sermos consumidos pela ansiedade, em vez de nos sentirmos estrangulados, as nossas forças minguadas, em vez de nos sentirmos de fato sem qualquer ação de contra-atacar ou de fazer alguma coisa, nós precisamos descansar em Deus, sabendo que Ele está cuidando de nós. Se Ele nos entregou o Seu Filho amado, o que nos dirá das demais coisas desse mundo? Portanto, confiemos no Senhor, mesmo que a situação seja terrível, como nós temos enfrentado nesses dias. Uma pandemia, a morte assolando a vida de muitas pessoas, o desemprego, as crises nos comércios, nos empreendimentos. O que fazer nesse momento? Nós precisamos confiar no Senhor, sabendo que aos seus Ele dá enquanto dormem, mesmo que o quadro fique tenebroso, as coisas fiquem ainda mais difíceis. Nós sabemos que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus da aliança, o Deus que contempla a nossa angústia, o Deus que contempla os gemidos da nossa alma, o Deus que vê a angústia e a aflição pela qual nós passamos em meio a essa vida. Ele não está ausente de nada disso. E em toda a situação, tanto de dificuldades quanto de prosperidade, nós devemos atribuir ao Senhor a glória que lhe é devida, a gratidão ao Senhor. Não devemos nos gloriar, nos vangloriar, dizendo: tudo isso aqui foi a minha sabedoria, foi o meu braço, né? Isso aqui foi construído com base na minha força, foi simplesmente o meu suor, foi simplesmente o meu sacrifício, para que essa empresa viesse prosperar, para que esse negócio viesse dar certo, para que a minha família viesse dar certo. Não, meus irmãos, tudo vem de Deus, tudo é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem edifica a nossa casa, é o Senhor quem guarda a nossa cidade, e é nele que nós descansamos e dormimos no Senhor. Como diz lá mais adiante no Salmo 131, nós descansamos como uma criança nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma para contigo. É assim que o salmista se expressa lá no Salmo 131.
como criança desmamada para com sua mãe, assim é minha alma para contigo. Então ele diz: espera, Israel, no Senhor. Assim devemos nós também descansar no Senhor. Então, neste primeiro momento, neste salmo, ele apresenta, nestes 2 primeiros versos, aquilo que diz respeito à edificação de uma casa, de um lar, de uma sociedade. Nós podemos pensar em uma cidade mesmo, em um estado, em um país, as associações que são feitas para que a sociedade venha a prosperar. E aqui na parte final, do versículo 3 ao 5, ele vai falar sobre os filhos a quem o Senhor nos dá. Existem pessoas que às vezes dizem: eu quero ter 7 filhos, 10 filhos, sei lá quando. Tem pessoas que planejam dessa forma, mas os filhos são herança do Senhor, a nossa posteridade. Não somos nós quem determina a quantidade de filhos que nós vamos ter, a nossa posteridade. A nossa irmã Diego, graças a Deus, está entrando para o 2º. Eu já planejei 7, irmãos, mas não está em nós mesmos o determinar a quantidade de filhos que nós vamos ter. Os nossos descendentes são herança do Senhor. É o Senhor quem determina quantos filhos nós vamos ter. É isso que está aqui de modo explícito no versículo 3, no verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, no verso 4, ele vai dizer: são como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A flecha, você puxa o arco e ela então é lançada. Assim são os filhos que o Senhor nos dá. Eles crescem conosco, são instruídos por nós, vivem conosco, e chega um momento em que eles têm que ser como uma flecha, lançados. Eles deixam o lar, eles criam asas, eles voam, criam as suas próprias famílias, estabelecem, pela graça de Deus, as suas próprias famílias. Eles são como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Mas as implicações são ainda mais importantes daquilo que nós podemos compreender desse texto. Porque naquela sociedade antiga, em que se vivia da agricultura e que não se tinha uma aposentadoria promovida pelo governo, os filhos eles serviam como aqueles que haveriam de socorrer os pais na sua velhice. Eles seriam aqueles que estariam cuidando dos seus pais, protegendo os seus pais, e eles mesmos seriam um motivo de honra. Então veja, às vezes as pessoas olham para esse texto e dizem: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o galardão. Não é uma grande bênção ter muitos filhos? E é mesmo, irmãos, quando o Senhor nos dá, e quando esses filhos eles são de fato uma bênção, porque o sacerdote Eli não seria mais abençoado se ele tivesse mais do que os 2 filhos que ele teve, que foram verdadeiros filhos de Belial, como diz as Escrituras. Foram homens terríveis, que desonraram o nome do Senhor, que fizeram o nome do Senhor ser blasfemado pela má conduta que ele teve. Davi também não seria abençoado se ele tivesse mais um filho como Absalão. E assim, nós poderíamos pensar talvez em outros exemplos das Sagradas Escrituras, mas nem sempre filhos são bênçãos. Quando esses filhos, eles não andam no temor do Senhor, muitas vezes uma culpa recai mesmo sobre os pais, que não criam os filhos no temor do Senhor, que não andam com os filhos no caminho e ensinando-lhes a guardar a palavra do Senhor, lendo com eles a Bíblia, orando com eles, cantando com ele as Escrituras e os hinos de louvor a Deus. Muitas vezes os filhos crescem, se tornam médicos, se tornam políticos de grande renome, se tornam homens poderosos, donos de grandes propriedades e muitas aquisições, mas são filhos que não conhecem ao Senhor, e não são filhos que são um motivo de honra e um motivo de felicidade. E isso é uma verdadeira advertência que nos é trazida a nós outros, para que possamos criar os nossos filhos no temor do Senhor, na confiança do Senhor, criá-los não para este mundo, mas para a glória de Deus, porque este mundo passa, tudo há de passar nesse mundo. O verso 5 diz: feliz o homem que este deles a sua aljava, não será envergonhado porque justamente esses filhos eles andam em integridade, eles andam em justiça.
E ele não será envergonhado, esse homem, quando pleitear com os inimigos à porta, quando estiver em uma assembleia judicial, quando estiver em uma demanda de homens que estão lutando contra ele, quem sabe defamando, quem sabe levantando falso testemunho. Esses filhos serão um motivo de honra para esse pai, porque serão filhos íntegros, filhos justos, filhos que podem prestar contas daquilo que eles executam, sem serem um motivo de vergonha para o seu pai, para a sociedade, serem um motivo de louvor, de honra a seus pais. É diferente daquilo que está descrito lá em Mateus 15, versículo 5, quando alguns simplesmente diziam, por conta da tradição: olha, o que meu pai poderia aproveitar de mim, isso é a oferta ao Senhor. Isso dizia os anciãos, os líderes da nação naquele período, colocando a tradição acima da lei de Deus, que diz: honra pai e mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, naquele período, ali quando o Senhor Jesus, ele veio, habitou entre nós, e os escribas e fariseus, os intérpretes da lei, eles estavam colocando a tradição acima da lei do Senhor, da palavra do Senhor, e assim eles estavam desonrando os seus pais. E há muitos filhos que desonram os seus pais, são motivo de vergonha. Todavia, aqueles para o qual o texto aponta, são filhos que honrarão seus pais na velhice, cuidarão dos seus pais. Quantos pais não têm sido abandonados na velhice, por filhos que simplesmente os lançam de qualquer forma aos cuidados de outros, e muitas vezes não tem nenhuma visita dos seus filhos, nenhum carinho, nenhuma consideração por aqueles pais que cuidaram deles durante toda uma vida, e assim estão desonrando os seus pais. Feliz o homem que enche da sua java filhos que o honrarão na sua velhice, filhos que não deixarão de levá-lo em consideração e respeito, filhos que olharão para o seu pai e não dirão: isso é um velho caduco que não serve mais para nada, mas dirão: foi esse homem que cuidou de mim, foi esse homem cheio de pecados e defeitos e de imperfeições, essa mulher, esse pai e essa mãe que cuidou de mim, portanto eu vou cuidar dele também, tendo em vista, acima de tudo, a glória que é devida ao nome do Senhor, que nos diz que devemos honrar os nossos pais e as nossas mães. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amados irmãos em Cristo, se há algum receio, se há alguma ansiedade no que diz respeito à aquisição dos nossos bens, no que diz respeito à proteção da nossa família, à proteção mesmo da nossa própria vida, no que diz respeito à nossa posteridade, que em todas essas coisas possamos confiar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós, que possamos nos lembrar do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz: não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, o que há vez de beber, porque vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Observem os lírios do campo, observem as aves dos céus, os pardais não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste o sustenta. O Senhor sustenta a cada um dos seus. Portanto, precisamos lançar fora do nosso coração toda a ansiedade e confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Acreditar no Senhor, assim como Abraão, que creu contra a esperança, um homem velho, muito idoso, a sua mulher também, já tinha passado do período da fertilidade, mesmo assim ele continuou crendo e recebeu seu filho, já em idade muito avançada, Isaac. Ele creu contra a esperança, ele creu contra as circunstâncias que o cercavam. Assim também precisamos nós exercitar a nossa fé e ver os poderosos feitos do Senhor, aquilo que Ele realiza em favor do seu povo.
providenciando tudo aquilo que nos é necessário, o pão de cada dia, o sustento, a proteção e tudo mais, meus irmãos. Tanto para esta vida aqui presente, quanto para a vida futura, tanto materialmente quanto espiritualmente, o Senhor, Ele é aquele que nos sustenta. Amém, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Que possamos confiar em Ti, Senhor Deus, em todo tempo. Que em todo empreendimento, ó Senhor, que em toda situação possamos confiar em Ti. Ó Senhor Deus, que possamos dormir tranquilamente, sabendo que o Senhor nos livrará, Senhor, pela Tua graça, de sermos, ó Senhor, privados do pão cotidiano. O Senhor nos dará o que nos é necessário. O Senhor nos ajudará, Senhor, a pagar as nossas dívidas. A cada um de nós que ficamos endividados com essa pandemia, o Senhor suprirá, ó Pai, porque o Senhor nos garante isso na Tua palavra. Tu és o Deus da aliança, Tu és o Deus que supre as necessidades, e nós pedimos a Ti, Senhor, supre a necessidade de cada um aqui nessa noite presente. Ó Senhor Deus, primeiramente supre a necessidade, Senhor Deus, do coração, da alma, concedendo fé para crer em Ti, mesmo quando tudo diz o contrário, nos impulsiona à incredulidade. E que possamos ver, Senhor Deus, testemunhos de gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor realizou, concedendo o pão de cada dia, o necessário. Ó Senhor, assim nós oramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.